Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1980. Era já um ambiente interessante, porque a universidade, os professores eram professores com grande experiência prática, na prática de engenharia, mas já havia também um embrião do programa de pós-graduação em engenharia civil, portanto, já havia um ambiente que mesclava um pouco de teoria e prática, de ciência e tecnologia. E foi um ambiente instigante. Ao longo do programa, e muito influenciado por aquele que veio a ser, talvez, o meu primeiro grande mentor profissional, Jarbas Milititsky. Convivendo com o Jarbas, eu comecei a ver o interesse, o potencial da área de geotecnia e, gradativamente, comecei a me focar nesta possibilidade. De tal forma que, quando eu terminei o curso, eu imediatamente fui para o Rio de Janeiro, para a PUC-RJ, fazer o meu mestrado. Finalizado o mestrado, eu voltei a Porto Alegre, me tornei professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas imediatamente me mudei para a Inglaterra para fazer o meu programa de doutoramento na Universidade de Oxford. Ele me oportunizou novas atividades, me oportunizou uma nova visão de mundo, porque Oxford me deu fundamentalmente duas grandes oportunidades. A primeira delas tem a ver com talvez o meu segundo mentor, o meu segundo guru profissional, que era o professor e depois Sir Peter Roth. O Peter é o cara que desenvolveu teoria de estado crítico e me apresentou um novo ferramental teórico que até então era desconhecido para mim. Tudo que eu fiz na minha vida profissional foi focado nesse aprendizado teórico da teoria de estado crítico. A BMS é parte integrante da minha vida profissional. Ela transitou par e passo ao longo de toda a minha carreira. Eu, quando fazia o mestrado na PUC-Rio, eu já, naquele momento, me associei à BMS. Comecei a entender o valor que a BMS teria na minha formação profissional. Porque, através da BMS, estando no Rio de Janeiro, eu tinha acesso a palestras, a cursos breves, a interação em workshops com diferentes profissionais do mercado, e eu já via na entidade, na associação, um valor fundamental à minha vida profissional. Então, o engajamento começa naquele momento. Eu, depois, já com o doutorado, aí eu comecei a trabalhar ativamente na sociedade. Eu comecei com as comissões técnicas, eu presidi a Comissão Técnica de Investigação de Campo, na qual eu fui um membro ativo durante algumas décadas. Depois, com a experiência brasileira, eu consegui também transitar em nível internacional nos comitês técnicos, nos technical committees. Por essa atuação, eu acabei tendo o privilégio de ser presidente da BMS na época da pandemia, ou seja, um desafio bastante diferente, né, daqueles que me precederam. Claro, a BMS acabou me proporcionando, em nível internacional, participar de eventos e ser palestrante em diversas oportunidades. E acho que é justo dizer também que ela me deu uma outra oportunidade, que foi conhecer notáveis profissionais brasileiros. Né? Eu já jovem, comecei a ter acesso a pessoas que eu tinha grande admiração e que depois tive a oportunidade de conviver. Eu, dentro da BMS, tive possibilidade de conhecer e conviver com o professor Vitor de Mello, professor Willy Lacerda, professor Carlos Souza Pinto, professor Dirceu Veloso. A lista é enorme, mas são grandes figuras que, digamos assim, estruturaram a engenharia brasileira e que a minha geração teve a oportunidade de conviver. Em termos de continuidade, foi um entendimento, ou é um entendimento que eu tenho, de que a força da BMS está nas suas comissões técnicas. A BMS tem
10 comissões técnicas ativas, é uma centena de profissionais que trabalham voluntariamente em diferentes áreas do conhecimento, e deles emergem toda a discussão técnica que vai ser aportada e que vai ser reproduzida dentro dos eventos da BMS. Então, fortalecer as comissões técnicas era uma atividade estratégica para nós. A outra, dar continuidade aos eventos. Então, demos continuidade, fizemos um Cobranseg em 2022, em São Paulo. Foi um evento ímpar, extraordinário, porque foi o primeiro grande evento pós-pandemia. As pessoas estavam felicíssimas em estar no Cobranseg, encontrar os seus pares, encontrar os seus amigos, encontrar colegas profissionais de maneira presencial. Houve o Cobrai é outro evento consagrado da sociedade brasileira, este foi em Pernambuco. Nós tivemos eventos dos núcleos regionais, do Reagel, Infogel, Geossintéticos, CBT, um evento de não saturados, ou seja, há uma dinâmica de eventos dentro da BMS que nós preservamos. E ainda nesse eixo da dinâmica nacional, é fortalecer as relações interinstitucionais, a relação da BMS com a BGE, com a BEF, com o CBT, com a IGS, com a Defesa Civil, ou seja, a BMS é uma instituição importante no cenário nacional do ponto de vista profissional, do ponto de vista social e do ponto de vista político. Então, esse eixo de continuidade e da dinâmica nacional é um eixo que nós assim, tivemos muita preocupação em dar continuidade a tudo aquilo que já vinha sendo construído ao longo de gestões anteriores. Depois existe um pouco digamos assim, do eixo da inovação, né? Aquela cereja do bolo que é a inovação, que é explorar outras alternativas. E nós, assim, criamos algumas estratégias. Uma delas, nós criamos um evento, que era um webinar internacional. Fizemos 2 grandes webinars em plena pandemia, um deles com a Índia e o outro com o Reino Unido. E aí criamos um outro produto, um desses produtos especiais, que era a ideia de uma Universidade ABMS. A Universidade ABMS era uma universidade que poderia dar cursos que não teriam sobreposição aos cursos estrito sensu das universidades. Era trazer uma área de conhecimento e dar cursos trazendo gestores, diretores de empresa, construtores, projetistas, para discutir o mesmo assunto. E o primeiro curso que fizemos, o curso piloto que fizemos, era em barragens de mineração. Então, o sócio mantenedor era fundamental, trazer esse setor produtivo para que ele fosse cada vez mais ativo dentro da nossa sociedade. Então, trouxemos players na área de infraestrutura e na área de mineração, né? Mineração e de exploração de petróleo, de commodities. Então, nós os trouxemos para dentro da BMS para que eles nos ajudassem justamente nesse processo de interação. E é essa sinergia que existe dentro da nossa associação entre o setor educacional e o setor produtivo que nos trouxe e nos fortaleceu ao longo desses 75 anos de existência. Eu diria que a BMS nunca foi tão importante. Ela nunca foi tão importante. Porque, na realidade, se me perguntassem qual é a importância da BMS, a minha resposta até hoje seria de que a BMS ela nos permite ser um elemento integrador, que nos dá a condição de aumentar nossa rede de relacionamentos e ter experiências profissionais importantes. Mas hoje o desafio é muito maior que este. E a BMS tem uma missão muito mais complexa a ser cumprida. A gente tem que divagar um pouco nesse assunto, porque, na realidade, nós estamos
vivenciando uma mudança paradigmática, que é trazida por dois elementos fundamentais. Um deles é a tecnologia, leia-se inteligência artificial, e o outro são as mudanças climáticas. Elas estão mudando drasticamente, dramaticamente, o papel e a atuação profissional na área de engenharia. Em qualquer área de conhecimento, mas no nosso caso em particular, na área de engenharia. E o impacto que inteligência artificial e mudanças climáticas vai ter no futuro próximo é disruptivo, é disruptivo. E os profissionais que estão no mercado, e em particular os jovens profissionais que querem entrar no mercado, eles vão ter que se apropriar desses conhecimentos e entender o impacto que esses conhecimentos têm no futuro. E será papel da BMS colocar isso em perspectiva. Então, veja bem, inteligência artificial, nós entendíamos que era uma oportunidade futura. Ela não é uma oportunidade futura, ela é algo presente. No futuro muito breve, ele vai ser capaz não só de resolver o problema, mas de formular estratégias de solução de problemas. Então, isso é oportunidade e isso é risco, porque o mercado de trabalho está mudando radicalmente. Isso por um ponto de vista. Por outro ponto de vista, as mudanças climáticas estão impactando toda a nossa infraestrutura, tá? Que precisa ser modernizada, tanto no sentido urbano, né? A macrodrenagem das nossas grandes cidades já não dá conta dos eventos climáticos que nós estamos experimentando. As áreas costeiras ao longo do mundo estão sendo impactadas por mudanças climáticas, e isso é oportunidade. Nós vamos precisar de muita engenharia pesada para dar conta desses processos. E por que eu dou esses exemplos? Porque essa discussão vai ser travada de maneira, digamos assim, muito rigorosa dentro da BMS e dentro da sociedade internacional. Nunca fomos tão necessários e nunca seremos, e seremos muito relevantes no futuro próximo. Estamos comemorando 75 anos e tenho certeza que temos um longo trajeto pela frente.